Olá! Uma excelente cena de ação que mostra tanto o poder da natureza quanto o poder da tecnologia criada pelos humanos. A gravação foi feita na província canadense de New Brunswick, onde frequentemente há fortes nevascas e acúmulo de neve. Mas como você pode ver com seus próprios olhos, nem esses montes de neve não são problema para o maquinista desse trem de carga. A locomotiva os varre lançando avalanches de neve para os lados. É uma força impressionante. Nesse tipo de clima, as pessoas costumam esperar surpresas como derrapagens e pouca visibilidade, mas a história aqui é outra. O motorista fez uma ultrapassagem para ser o primeiro no cruzamento de trem que estava prestes a abrir. A cancela se levanta e é hora de seguir em frente, mas não para o carro e sim para o trem. Em apenas alguns segundos, um trem elétrico passa zunindo pelo cruzamento, sinalizando sua chegada com um apito. Uma situação extremamente perigosa. É assustador imaginar o que teria acontecido com o carro em um impacto. A única coisa que poderia ter avisado os motoristas antes da buzina eram os semáforos, que continuaram vermelhos, mesmo depois que as barreiras e a cancela liberaram a estrada. Felizmente, os motoristas dos carros em ambos os lados do cruzamento tomaram seu tempo e tudo correu bem. Em locais tão perigosos quanto os cruzamentos, é preciso ser particularmente cuidadoso. É assim que um novo tanque projetado para o transporte de combustível é testado. O objetivo do teste é simular uma colisão entre um trem e um veículo que, nesse caso, foi um caminhão de 36 toneladas viajando a cerca de 70 km por hora. O teste foi bem sucedido e os resultados farão parte do desenvolvimento de tecnologias mais seguras para o transporte de substâncias inflamáveis. Este vídeo é sobre ferrovias e sobre erros cognitivos. Um homem com um piso nas mãos estava esperando em um cruzamento pela passagem de um trem em um dos trilhos. E esqueceu completamente a possibilidade de que um trem na direção oposta passasse no segundo trilho ao mesmo tempo. Especialmente porque o primeiro trem estava bloqueando sua visão. Por sorte, havia alguém que o avisou com um grito. Quando chega a época do festival anual Bishwa Ijtema, em Bangladesh, país vizinho da Índia, viajar em trens lotados torna-se uma espécie de peregrinação para muitos. E embora esse tipo de transporte de passageiros não possa ser descrito como seguro ou normal, o profissionalismo dos maquinistas é digno de nota. Os incidentes entre trens e veículos não se limitam aos cruzamentos. Por alguma razão, os proprietários desses carros os deixaram perto dos trilhos. Não é de surpreender que isso tenha feito com que o carro ficasse preso no trem em movimento. Isso é o que acontece quando você não segue os princípios básicos de segurança. Nós estamos acostumados a pensar nas ferrovias como um sistema calibrado em que tudo é submetido a padrões rigorosos. No entanto, erros épicos podem acontecer. Esse erro, cometido em Memphis, no estado do Texas, resultou em um prejuízo de 2 milhões de dólares. Como você pode ver, o trem era alto demais para atravessar os trilhos, um dos quais era elevado como uma ponte. Essa ponte amassou como uma sanfona os tetos metálicos dos vagões como se eles fossem de papelão molhado.
Um incidente extremamente constrangedor. A causa mais provável foi um erro do controlador que direcionou o trem de grande porte para uma via normalmente usada para o tráfego de vagões-tanque compactos. E o pior de tudo é que não foram apenas os tetos dos vagões que foram afetados. Olhe para esses pobres vagões. Agora posso ver onde foi todo esse prejuízo. Quando chega a estação chuvosa nos trópicos, há água em basicamente todo lugar. E os passageiros de uma locomotiva puderam confirmar isso na estação de Nalasopara, em Mumbai, na Índia. Mais tarde, os funcionários da ferrovia informaram que o maquinista fez tudo de acordo com as regras. Nem mesmo esse nível de água deve alterar a velocidade padrão. Esse vídeo certamente aquecerá o coração dos fãs de Diesel Punk. Uma imagem pitoresca de um trem fantasma que aparece ao pôr do sol soltando faíscas e fumaça. Apesar do aspecto sombrio, as tarefas desse trem são bastante práticas. É um trem de esmerilhamento de trilhos que mantém as boas condições das vias. Ele elimina defeitos e irregularidades da superfície do trilho com a ajuda de dispositivos abrasivos especiais. É no processo de esmerilhamento do aço que surgem tantas faíscas. Além disso, nesses trens, sempre há tanques com água para molhar as pedras de esmeril. Esse incidente ocorreu na cidade de Gibbon, em Nebraska. Enquanto andavam de carro, testemunhas oculares filmaram um grave acidente em uma ferrovia. Graças a esse vídeo é fácil entender como os descarrilhamentos são rápidos. Foi um incidente devastador e de grandes proporções. Conforme relatado pela empresa de transporte, logo após o descarrilhamento, o trem de carga descarrilhou por um motivo não especificado. Mais de 20 vagões diferentes foram danificados, muitos deles tombaram. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida no acidente. O trem estava viajando a uma velocidade bastante alta e a força da inércia espalhou os vagões por uma grande área. Eles bloquearam completamente o trânsito em todas as linhas ferroviárias. Foi uma sorte que nem um único vagão tenha ido parar na rodovia. Uma colisão com um vagão que, mesmo sem carga, pesa algumas dezenas de toneladas, não é nada bom. Essas imagens impressionantes foram feitas durante a simulação de uma colisão entre uma locomotiva e carros. Essa demonstração visual fez parte do programa das ferrovias polonesas para chamar a atenção dos motoristas para a direção responsável perto dos trilhos. E é uma simulação muito convincente. Uma locomotiva, mesmo sem vagões e não na velocidade máxima, não deixa nem chance para os carros. Assistir a um acidente ferroviário tão de perto é bastante assustador, pois estamos falando de uma massa enorme que se move em alta velocidade. Isso sem falar no som horrível do metal amassando. Um daqueles momentos em que um acidente não só interrompe o tráfego em uma seção da ferrovia, mas também paralisa a vida de uma cidade inteira. As ferrovias são uma parte comum das cidades há muito tempo, mas você ficaria surpreso com o quanto elas podem ser integradas ao ambiente em alguns lugares. Há uma rua na capital do Vietnã que proporciona aos turistas uma experiência inesquecível. Hanoi é uma cidade com cerca de 6,5 milhões de habitantes e a questão da densidade de construção é muito relevante aqui. Também há bastantes construções ilegais. O resultado é uma seção de trilhos de trem que se estende da estação central até o sul da cidade.
E, basicamente, esse trilho é uma rua em torno da qual o cotidiano fervilha. Cada centímetro quadrado aqui é ocupado por casas, restaurantes, bancas e até roupas penduradas. A atmosfera é inacreditável, mas é claro que a experiência mais emocionante é quando o trem passa. A inundação de vias férreas não é o motivo para interromper o tráfego de trens. Isso é especialmente verdadeiro em países asiáticos, onde chuvas fortes e inundações são comuns. Você pode estar se perguntando por que o risco de curto-circuito elétrico não é levado em consideração. Mas, na verdade, se o trem for adequado, ele não é particularmente alto. Os motores elétricos de tração das locomotivas a diesel são feitos à prova d'água e praticamente herméticos. O mesmo se aplica aos trens elétricos. E a corrente que sai pelo equipamento de tração para os jogos de rodas em curto-circuito com os trilhos, pela lei da menor resistência, não vai parar a água, mas retorna para a subestação de tração. Este vídeo mostra imagens de testes do sistema de frenagem de um trem em condições de desacoplamento automático. Eles foram realizados em alta velocidade, cerca de 200 km por hora. Nesse estágio é possível ver claramente que a locomotiva e os vagões já estão se movendo separadamente, mas os vagões ainda não começaram a desacelerar. Um comportamento absolutamente maluco no cruzamento. A locomotiva parece ter passado a apenas poucos centímetros. Essa é outra situação grave que ocorreu em um cruzamento e que foi registrada pela câmera de um carro. No início, tudo ia bem e a locomotiva e os vagões atravessaram tranquilamente a rodovia. No entanto, depois de apenas alguns segundos, os vagões se desprenderam aleatoriamente e deslizaram para trás. No caminho, eles quase atingiram os carros que passavam. Um dos acidentes mais frequentes e perigosos é o desprendimento de vagões, que pode ser causado tanto por negligência dos funcionários quanto por mau funcionamento de equipamentos. Agora a locomotiva terá que ir atrás dos vagões que fugiram. Куда ты открываешь? Вагон оторвался. Сейчас там. Quando há muita poeira de carvão no ar, o movimento de uma locomotiva a vapor se transforma em um verdadeiro espetáculo de fogo. Em clima gelado, os fios de contato costumam ficar cobertos de gelo. O resultado disso é que o contato com o coletor de corrente se deteriora e os trens elétricos começam a emitir faíscas. Um fenômeno espetacular, mas não muito seguro. Poucas coisas são tão belas quanto a cerimônia de início da viagem de uma locomotiva a vapor clássica. Mas dessa vez, as coisas não saíram conforme o planejado. Na verdade, um desvio de trens havia sido ativado no trilho e nenhum dos funcionários da estação se lembrou disso e verificou a rota.
mercado Meklong, na Tailândia, é um imã para os turistas. Afinal de contas, trata-se de uma estreita fila de barracas localizada bem na linha do trem. Aqui, cada pedacinho do espaço conta e as mercadorias ficam, sem nenhum exagero, a milímetros do trilho. Essa simbiose incrível existe há mais de 100 anos, desde que os comerciantes de Meklong decidiram não sair do local histórico por causa da construção da rodovia. E esta é Bangladesh. Aqui também a barraca do vendedor de frutas fica a apenas alguns centímetros da ferrovia. E esse vendedor se opõe veementemente aos passageiros que passam por ali arrancando suas uvas. Imagens dramáticas de um acidente com um trem de carga no Brasil. O princípio do dominó é muito real para os trens. Se por algum motivo um vagão perde o equilíbrio, os vagões vizinhos também começam a tombar. É possível que o maquinista tenha escolhido uma velocidade muito alta para essa seção da via, o que levou primeiro a vibrações e depois ao acidente. Caralho! Que pariu, mano! Esses dois incidentes ocorreram na Polônia com diferentes motoristas de máquinas agrícolas, mas eles têm uma coisa em comum: eles ilustram perfeitamente como não se comportar em um cruzamento, a começar pelo fato de que ignorar os semáforos já é um grande risco. Quando o motor a diesel de uma locomotiva queima os gases de exaustão, a cena resultante é muito brutal. Isso é um batente de absorção de energia, ou seja, um amortecedor estacionário que é instalado em fins de linha e protege o trem da destruição em caso de um acidente em baixa velocidade. Essa filmagem mostra um teste de colisão que foi realizado para avaliar as capacidades desse dispositivo. Como você pode ver, o amortecedor funcionou a toda velocidade, o que, no entanto, não salvou um dos vagões que ficou muito deformado. Este é um protótipo de trem do Shinkansen L0, um trem com colchão magnético. Em 2015, ele estabeleceu um recorde absoluto de velocidade ferroviária de 603 km por hora. Um bom lembrete de que acidentes são exceções. E a base do transporte ferroviário é a harmonia e a precisão. O descarregamento de vagões é um dos estágios mais importantes do ciclo de transporte ferroviário.
O trabalho deve ser feito rapidamente para evitar paradas ou atrasos. Além disso, é necessário operar em condições muito apertadas e com cargas muito variadas. Portanto, essa atividade exige alta qualificação de toda a equipe. Nesse caso, o processo é questionável desde o início. Um conjunto pesado de trilhos de aço é descarregado do vagão usando várias empilhadeiras. Essa operação é muito arriscada porque exige coordenação absoluta, caso contrário, acabarão perdendo o equilíbrio. Ou não, esses caras não conseguiram. O triste resultado foi que a carga se soltou, derrubando também o vagão. E uma das empilhadeiras ficou pendurada pelos próprios garfos. A única boa notícia é que nenhum dos trabalhadores se machucou. This is how people get hit by the bright line. This guy literally has a brand new Benz and this gate is literally sitting on his car. Oh. A viagem autônoma das rodas de um vagão foi filmada no porto da cidade turca de Tekirdağ. Arabayı vurdu. Arabayı vurdu ha. O portão que foi danificado teve um papel positivo. Ele reduziu a velocidade do vagão e fez com que ele deixasse de representar um perigo. Que prática inacreditável! Em vez de um cruzamento cercado, o trem atravessa a rodovia em um cruzamento não controlado. A julgar pelo comportamento dos motoristas, eles não querem perder tempo deixando o longo trem de carga passar. É por isso que muitos deles tentam entrar na frente da locomotiva a diesel no último momento. As autoridades da cidade têm com o que se preocupar. Diante de seus olhos, vagões desativados do metrô da cidade de Atlanta começam sua nova vida no fundo do Oceano Atlântico. Isso faz parte de um projeto ecológico de grande escala para construir um recife artificial no estado da Geórgia, iniciado na década de 1970. Seu objetivo é criar um ambiente adequado para a fauna local. Antes de serem imersos na água, os vagões foram limpos de todos os materiais potencialmente perigosos e em alguns meses eles já estarão cobertos com a primeira camada de corais e esponjas. Os ambientalistas veem esse método de reciclagem de vagões antigos e outros equipamentos como uma solução equilibrada com o objetivo de apoiar os recursos do oceano. Acidentes ferroviários não costumam ser filmados, mas suas consequências são sempre um tema popular de gravações, especialmente porque é muito difícil lidar rapidamente com as consequências. Aqui temos a oportunidade de ver de diferentes ângulos o resultado de um acidente que ocorreu em uma ferrovia polonesa. É possível ver que muitos vagões de carga foram seriamente danificados e um deles, devido à força do impacto, ficou de pé e acabou em cima de seu vizinho. A locomotiva que havia saído dos trilhos também foi danificada, felizmente sem causar nenhum dano ao maquinista. Como de costume nesses casos, uma investigação especial descobrirá os motivos, mas a julgar pela análise visual, foi uma falha no sistema de freios. Quando os vagões descarrilam, não é incomum que os postes da catenária também sejam afetados. Há momentos em que os acidentes são muito triviais. I can't talk right now. I'm doing hot guy. E esse acidente, no qual não houve vítimas, parece uma colisão de duas eras. Um carro entrou em um trilho e bateu em um trem turístico a vapor na Romênia. O impacto foi tão forte que a locomotiva chegou a ser jogada para fora dos trilhos. Transporte combinado significa usar diferentes tipos de transporte para entregar uma única carga.
Uma opção são os vagões ferroviários que viajam em embarcações. Nesse caso, as instalações de atracação desempenham um papel especial, pois fornecem um acoplamento conveniente entre o convés e os trilhos ferroviários em terra. A experiência na operação de trens elétricos mostra que os coletores de correntes são uma das unidades mais importantes da rede de contatos e requerem atenção especial. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito ou a queima do fio. O trem de contêineres médio nos Estados Unidos tem cerca de 70 vagões e mais de 2 km de comprimento. Não é de surpreender que qualquer acidente, ainda mais se for um descarrilamento massivo, se torne um problema sério. Nestas imagens feitas com um drone no Tennessee é possível ver como os serviços de resgate fazem seu trabalho. Do caos total que se instalou imediatamente após o descarrilamento, quase não há vestígios um dia depois. Os vagões espalhados foram evacuados e, o mais importante, a seção danificada da via foi completamente restaurada. E nela já há trens em movimento, um trabalho rápido e de alta qualidade. Um acidente enorme durante o qual 17 vagões de carvão descarrilaram. O peso de cada um deles é de cerca de 80 toneladas, razão pela qual eles se deformaram severamente quando colidiram. Para restaurar a operação ferroviária após um acidente como esse, é necessário retirar os vagões descarrilados da seção, instalar um novo leito ferroviário e restaurar os suportes da rede de contatos. É uma enorme linha de frente de trabalho que exige a participação de trens de recuperação, de um grande número de equipamentos de construção e de trabalhadores. Cada incidente assim é um verdadeiro desafio para os trabalhadores ferroviários, mas infelizmente ainda é impossível evitar completamente os descarrilamentos. Por exemplo, uma das possíveis causas é o deslocamento dos trilhos, algo que é difícil de detectar rapidamente.